Hoje, pessoal, o assunto é uso capião rural. O que é e como o posseiro de uma terra pode, que esse posseiro pode pedir na justiça o direito da propriedade. Vamos lá as informações? Pedro Puccini. Saudações, de volta com Direito Agrário, e hoje, por sugestão de pauta, que nós vamos falar um pouco sobre o uso capião rural. O que é o uso capião rural, quais os requisitos, uma sugestão de tema que foi recebido aí para o nosso quadro Direito Agrário. Antes de mais nada, o que é a uso capião? Pode ser bastante básico, mas muitas vezes também gera dúvidas, né, para quem não conhece muito bem a legislação. O uso capião é uma forma de aquisição do direito de propriedade, né, por aquele que tem apenas a posse. A posse, por sua vez, de acordo com o Código Civil, ela é um dos direitos daquele que é proprietário, né? A palavra usucapião ela vem do latim usucapio, que significa tomar a coisa pelo uso, né? Onde não tem uma relação jurídica entre o novo proprietário e o seu antecessor. A usucapião nem sempre ela é utilizada para aqueles que simplesmente se apossaram de um imóvel ao longo de determinado período de tempo, mas algumas vezes também ela é utilizada para a regularização da situação documental, né, desse imóvel, porque às vezes já se arrasta por muitos anos sem atualizar uma matrícula imobiliária, com antigas vendas que foram feitas entre proprietários anteriores que até mesmo já faleceram, e aí fica sem a possibilidade de regularizar a sequência das compras e vendas no cartório de registro de imóveis. Então, além disso, a usucapião também serve como forma de evitar o abuso no direito de propriedade, né? Já que todo proprietário precisa cumprir o que nós chamamos de função social da propriedade, que exige a manutenção de determinados índices de produtividade, a conservação de recursos naturais e outras situações. Bom, falando apenas sobre a usucapião de imóveis rurais, pode acontecer em três modalidades, né? Extraordinário, usucapião ordinário e usucapião especial. E vamos falar hoje aqui só da chamada usucapião especial para imóveis rurais, que também é conhecida como usucapião pro labore, que tem como seguintes requisitos: a posse do imóvel com a intenção de ser dono pelo prazo de 5 anos, sem qualquer oposição por quem alegue ser dono dessa área. Um segundo requisito é que seja uma área de terra em zona rural não superior a 50 hectares. E terceiro requisito é a utilização do imóvel como moradia, tornando esse imóvel produtivo pelo seu próprio trabalho ou de sua família, né? E um quarto requisito também, né, que é não possuir ou não ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano, né? Então, por isso, vamos explorar um pouquinho mais desses requisitos, né? Quando eu falo sem oposição, é que essa posse ela não pode ser contestada, né? Como diz na lei, tem que ser uma posse mansa e pacífica, né? Observando uma área máxima aí de 50 hectares, mesmo quando o módulo rural da região seja inferior a essa medida, porque o módulo rural ele varia entre 5 a 110 hectares por módulo, né? Mas essa é uma discussão que já foi superada aí pelos nossos tribunais. Com relação à utilização da propriedade rural para o trabalho, é importante comentar que o possuidor da área que está pleiteando esse usucapião precisa tornar a terra produtiva com o seu trabalho, né, fazendo moradia e o sustento da sua família, o que diferencia essa modalidade de usucapião das demais modalidades que exigem até mesmo documentos e boa-fé, né, já que nem isso é exigido nessa modalidade de usucapião, que é bem mais simplificada, mas precisam ser cumpridos esses requisitos. É importante comentar também que desde 2015, com a entrada do novo Código de Processo Civil, também se tornou possível a realização da usucapião pela via extrajudicial, ou seja, nos cartórios, né, e não apenas pelo judiciário em ações judiciais. Para isso, os cartórios de registro de imóveis do local onde se encontra esse imóvel, eles orientam
normalmente a entrega de uma lista de documentos, né? E dentre os documentos que normalmente são solicitados estão a planta do imóvel ou o croquis, né, desse imóvel, com certeza assinado por um técnico, um topógrafo, engenheiro, emitindo a anotação de responsabilidade técnica, RT, né? Contratos, declarações, escrituras ou outros documentos que comprovem a origem dessa posse, a documentação referente a impostos que foram pagos, documentos que comprovem tempo de moradia nesse imóvel, como contas e despesas com benfeitorias, testemunhas, nomes de testemunhas que comprovem o tempo de posse, os vizinhos, que também vão comprovar os limites dessa vizinhança, e declaração afirmando que não é proprietário de outro imóvel ou que não possua outro imóvel rural ou urbano. Então, quanto mais documentos, melhor, e mais garantido de que o cartório vai aceitar essa documentação e converter então essa posse em propriedade, registrando o nome da pessoa que pleiteou o usucapião como proprietário nessa matrícula. Então, saudações e até a próxima.